O Eraso, eu sei que o Zé não vai falar, claro, eu também não vou Claro, nem história deve. justa, é óbvio. O Eraso, eu me lembro de um jogo que o Eraso, ele tinha um negócio que ele achava que era isso que me irrita. Pô. Isso é o que mais me irrita. Porque o cara ser igual o Odivan, por exemplo, era um zagueiro que não brincava. A bola vinha, dá um Sabia. brinco, sabia, eu sou limitado. O Zé treinou o Eraso no Flamengo, não treinou? Não sei. Acho que ele pediu. Não? Eu não falei isso de propósito. Eu não me lembro se o Zé pediu. Se pediu, eu vou te xingar, Zé. Pop Bola e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir. Uma relação entre homem e mulher, entre as quatro paredes. Pelé calado é um poeta, né? Pelé calado é um poeta, né? Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia umas vias. Tá no ar, o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada! Começando mais um Pop Bola aqui na TV Max, no nosso canal no YouTube. Então aproveita e se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Estamos também nas plataformas digitais. Hoje o assunto é futebol. Tá voltando o futebol. E para falar de futebol, um cara que já comandou 3 clubes aqui do Rio de Janeiro. É verdade. Flamengo, Vasco e Botafogo. Não dirigiu ainda o Fluminense. Tudo bem, Zé Ricardo? Fala, Alexandre. Fala, galera do Pop Bola. Um prazer estar falando com vocês novamente aí. Parabéns pelo programa. E vamos lá, vamos ver se o futebol volta, né? Vamos falar muito de futebol. Ô Zé, antes de entrar nessa polêmica e volta ou não volta o futebol aqui no Rio de Janeiro, essa semana o Maracanã completou 70 anos, né? Qual o momento mais marcante para você nesses 70 anos de Maracanã que você vivenciou, ou como treinador, ou como torcedor? Mas aí ele entrega o time, pô. Não, mas aí que tá. Não, necessariamente. Eu sou vizinho do Maracanã, nascido e criado em Vila Isabel ali. Então, tiveram muitos momentos, né? Desde do Papai Noel até o Papa, até show de Madonna, show de Sting, e logicamente futebol. Eu acho que um dos grandes momentos como torcedor foi Brasil e Uruguai, né? Que o Romário entra e faz 2 gols. E como treinador, sem dúvida, minha estreia ainda na categoria de base, fazendo uma preliminar de Flamengo e Barra Mansa em 2015 ainda, meu primeiro jogo como treinador do Sub-20 do Flamengo. E depois a possibilidade de vestir 3 grandes camisas aqui do Rio de Janeiro. Eu me sinto um privilegiadíssimo em se tratar de Maracanã, porque sou vizinho, um sonho de menino que se tornou realidade. E você é daqueles saudosistas que preferiu o Maracanã antigo antes dessa última obra? Sem dúvida, Tavares. Aquele Maracanã, eu acho que quem é torcedor mesmo, de geral, de arquibancada, aquilo ali é inesquecível, porque o Maracanã fervia. Continua sendo vibrante, mas eu acho que perdeu um pouco da energia. Esfriou um pouco, sem dúvida. Eu acho que o Maracanã morreu ali, depois virou arena. O Maracanã morreu ali, morreu na geral. É uma tese. Eu acho que quem é mais torcedor de carteirinha, como eu fui, eu tenho que confidenciar que, em certo ponto, eu concordo contigo, Frajola. E agora tem um projeto aí, que querem voltar com a geral. Um projeto aí. Mas não vai ser a mesma coisa, né? Não, pode ser. Lógico que não vai ser a mesma coisa. Não, eu acho que como arena, como com conforto, falando de conforto, de praticidade para o torcedor, eu acho que essa arena de hoje não tem comparação com o Maracanã. Não dá para comparar. Agora, o clima, o ambiente, realmente perdeu. Eu participei de uma live do nosso amigo Sérgio Almeida, lá no Hoje é Dia de Vasco. Sérgio Almeida! A gente falava sobre isso. Que o túnel, cara, chegava ali na subida do túnel para entrar no estádio e muitas vezes a gente não conseguia nem entrar. Estava tão cheio o Maracanã tu ficava ali no túnel tentando uma brechinha para olhar o campo. E é isso mesmo que o Tavares falou, muito mais confortável. Agora, não é a mesma coisa. Questão de banheiro, de alimentação. De tudo, Frajola, de tudo. Acessibilidade. Qual é o que temos? É o que temos. O que temos é esse Maracanã agora. Você ficar nesse ela é bom. É isso que tem agora, né? Tem que trabalhar com isso que tem aí. Não tem jeito. Zé, você recebeu alguma proposta nesse período aí que você está na quarentena ou não? Bom, Alexandre, na verdade, depois que acabou no ano 2019, eu decidi, né, já tinha um convite de uns amigos para fazer algumas observações em loco na Europa. Fui para a Europa, especificamente Itália, ia para Portugal, mas
o Benfica mudou o planejamento dele, acabou indo pegar o Shakhtar Donetsk lá em Donetsk, aí mudou a programação, não consegui ir a Portugal, mas acabei ficando um pouquinho mais tempo na Itália e abri mão do estadual. Na minha programação de carreira, eu queria fazer essa observação, esse período lá, para quando voltasse tentar uma possibilidade de um brasileiro, né? Mas voltei no sábado de carnaval e logo depois do carnaval começou essa paralisação. De lá para cá, logicamente que o movimento todo parou, né? Então agora é aguardar, vamos ver o que vai aparecer. Na hora certa, tudo acontece. Você falou em futebol italiano, né? Olhou lá o futebol italiano, Zé. E aí tem uma curiosidade. E isso, inclusive, se falava do Valentim, que tinha uma escola italiana na maneira de treinar o time. Tem essa parada mesmo, a escola italiana e a escola não sei do quê, a escola não sei... E italiano é defensivo, quer dizer que você vem com um espírito de defensivo, de botar um time na retranca, essa parada? Isso me preocupa um pouco. O Zé era zagueiro, né? Quando jogava futebol. Isso, zagueiro no campo e back no futsal. Mas não tem nada a ver não, Calheiros. Na verdade... A Itália, por incrível que pareça, sempre foi marcado, logicamente, todos nós conhecemos, por uma forte organização defensiva, né? O famoso catenaccio italiano, sempre se foi muito falado. A Arrigo Sacchi fez história com aquele Milan, enfim. Então, assim, eu fui exatamente pelo contrário. A Itália vem, depois da mudança, né, dessas atualizações das metodologias, da forma de jogar, a Itália vem também crescendo em relação a isso. E eu fui ver, além de trabalhos específicos, foi do Fiorentina, foi do Milan, foi do Benevento, que é o líder da segunda divisão, lá com 20 pontos na frente. Fui ver especificamente 2 equipes jogar. A Lazio, que está fazendo um campeonato muito bom, é vice-líder lá, inclusive com um ataque muito positivo, e o Atalanta, que é o terceiro ataque da Europa, vem surpreendendo muita gente. Vi aquele fatídico jogo lá contra o Valência, no San Siro. Que o pessoal Você foi lá? Você foi? Estava lá naquele dia, vendo o jogo, e foi 4-1 o Atalanta, o jogo em si, né? Antes de saber de tudo que ocorreu pós-jogo dali, mas o jogo em si foi maravilhoso. O Atalanta, um futebol alegre, ofensivo, e o italiano, sem esquecer ou sem abrir mão da sua forma segura de jogar, mas tem crescendo e evoluído também. Então, foi uma oportunidade. Eu sou filho de italiano, já trabalhei na Itália com futsal, tive a facilidade de estar ali e, por isso, tudo acabou acontecendo de eu estar lá. Depois eu iria para Portugal, mas, como eu falei aí, acabou havendo uma mudança, então deixei Portugal para ver numa próxima oportunidade. Ô Zé, assim, primeiro, cara, eu queria... não em nome da torcida, mas em meu nome, assim, porque eu fiquei com o coração apertado aquele ocorrido com você e alguns torcedores do Botafogo no aeroporto, e eu fiquei muito triste com aquilo, fiquei meio preocupado e com o coração apertado e um pouco envergonhado pelo que aconteceu naquela pressão que fizeram, naquela agressão, que não houve agressão, talvez não tivesse havido uma agressão física, mas houve uma agressão muito pior, se é que não houve. E eu acho também que a diretoria meio que te abandonou. Então, eu queria te pedir desculpa enquanto botafoguense, não em nome da torcida, em meu nome, enquanto botafoguense, porque fiquei muito envergonhado. Eu acho que futebol não é isso. Você pode ser contra, você pode não gostar do teu trabalho, do trabalho do treinador, você pode odiar o cara, mas chegar àquele ponto foi uma covardia que fizeram contigo. Então, eu fiquei envergonhado e fiquei muito com o coração apertado, preocupado demais com você. E nem assim tem intimidade contigo suficiente para, mas fiquei por causa do ser humano, é questão de empatia. Então, desculpe. Dito isto, você falou aí que você foi em loco assistir, o Calheiros perguntou a coisa da escola, mas eu não sei se é impressão minha, eu queria que você confirmasse, cada vez menos a gente tem umas escolas assim certas de países. Eu acho que é uma coisa mais... todo mundo está jogando igual ou procurando jogar igual. E aí você tem uns treinadores específicos, e nem são de seleções, às vezes, que tem uma característica específica, tipo o Guardiola. Assim. Você vê o time do Guardiola, você sabe que é o time do Guardiola. Estou correto, estou errado? O que você acha disso? Certíssimo, Lopes. Antes de mais nada, agradecer pelas palavras aí. É lógico que a gente ficou chateado no episódio lá, mas lógico que
sei separar muito bem as coisas, eu sei que não representa o Botafogo em hipótese nenhuma, não nunca mesmo. Pensei nisso. Covardia que fizeram. Eu apenas entendi que o Brasil, né, vem sofrendo tanto descaso em algumas áreas, e a educação talvez seja a principal delas, que vai desencadeando para várias coisas. Aquilo ali, infelizmente, a gente não pode chamar nem de torcedor. Mas, enfim, sobre a tua pergunta, eu acredito que você está nesse caminho. E eu vejo o futebol muito assim. A cada 5, 10 anos, a gente vê o futebol com mudanças bem nítidas, né? E certamente daqui a 10 anos a gente vai ter um outro futebol do que é praticado hoje. Mas entendo que a gente busca, o treinador busca se adequar àquilo que ele tem no seu plantel, ver a qualidade, a capacidade que aquele plantel pode desenvolver e aquilo que ele pode tirar ao máximo. Acho que o grande papel do treinador é conseguir tirar o máximo dos seus atletas, colocar os atletas nas posições que eles mais rendem e criar um ambiente propício para que todos eles possam render o máximo. Então, acho que essa é a preocupação. Lógico, do jeito que o futebol é agressivamente competitivo, aí em todos os setores, muitas das vezes você não consegue, né? Por exemplo, a gente terminou tocando já no seu Botafogo, a gente terminou o ano de 2018 até num nível bom, começando a jogar um bom futebol, fizemos uma boa arrancada ali no final do Campeonato Brasileiro, demoramos a engrenar um pouco, mas depois jogamos bem, tivemos uma sequência, vencemos Flamengo, Corinthians, Internacional, depois saímos para jogar com a Chapecoense, vencemos, voltamos para o Engenhão, vencemos 5 partidas seguidas, quase por muito pouco, por mais de repente 5, 6 pontos ali, a gente poderia ter brigado ali até pela Libertadores. Não aconteceu, mas quando vira o ano, a gente tem a saída entre vendas, final de contrato e jogadores que eram emprestados ao Botafogo e depois tiveram que retornar ao seu clube, a gente teve ali entre 18 e 20 atletas, né? Perdemos Lindoso, Matheus Fernandes, Igor Rabelo, fora os emprestados e jogadores que também terminaram o contrato. Então, por mais que os jogadores, a gente não vai discutir nível de jogador nenhum aqui, e até por questão de ética mesmo, daqueles que chegaram e daqueles que saíram, você tem uma queda da continuidade, né? Então, a gente retorna para 2019, eu tenho a pior pré-temporada que você possa imaginar, com problemas, o Botafogo ia quitar algumas partes dos salários atrasados, não quitou durante as férias todas, os jogadores que voltaram muito contrariados em relação a isso, nós não conseguimos fazer nenhuma pré-temporada fora, eu particularmente tentei fazer os meus contatos, mas nós não conseguimos, o campo anexo do Botafogo não ficou pronto, a gente teve que improvisar até o próprio Engenhão, uma pré-temporada dentro do estádio, eu acho que é a primeira vez que eu escuto, dentro do estádio principal, depois de 3 ou 4 dias, e focamos nas Copas Sul-Americana e Copa do Brasil, porque o Botafogo tinha saído o ano anterior para Aparecidense, na primeira fase, se não me engano, e era uma verdadeira, e o ano todo ficou complicado, o 2018, em virtude dessa saída precoce, eu digo financeiramente. Então, nós focamos, alguns jogadores fora de forma, demoram a pegar forma, principalmente o João Paulo, que estava voltando de contusão. O Carly teve entrosamento também, né? O Carly tinha acabado de voltar, então ele não voltou bem, tanto que o Carly jogou poucas vezes no início. Alguns jogadores que estavam chegando, Eric saiu para o Palmeiras, voltou só depois, voltou para a Sul-Americana. Então, a gente teve dificuldade. Decidimos priorizar a questão da preparação, aqueles que a gente achava que seria o grupo principal para jogar a Sul-Americana e Copa do Brasil, e abrimos mão, teoricamente, da Taça Guanabara. Serviria como uma preparação. Jogamos, mas serviria como uma etapa de preparação. Pré-temporada. Os jogadores não sabiam, lógico, lógico que queria ganhar todos os jogos, mas a gente sabia que ia pagar um preço ali na Taça Guanabara. Fomos mal na Taça Guanabara, passamos do Defensa e Justiça, que era o líder, o vice-líder do argentino na época, o BKSS era o treinador, ganhamos 2 jogos, passamos as 2 primeiras fases da Copa do Brasil, mas acabamos sendo eliminados pelo Juventude depois de um jogo que a gente perdeu muitos gols no Engenhão, e lá a gente sai fazendo 1-0, mas perdemos o Alex Santana expulso com 30 minutos do primeiro tempo, e no último lance do segundo tempo acabamos tomando a virada. Então, assim, um clube que perdeu quase 20 jogadores, que teve tudo isso, mas as pessoas não querem saber. Eu concordo, a torcida tem que cobrar, as pessoas têm que cobrar,
Mas, assim, era praticamente outra equipe, era praticamente outro grupo trabalhando. Mesmo assim, tentamos ver jogadores com bom potencial para trazer para o clube. Conseguimos o Diego Cavalieri numa situação muito boa, um goleiro de nível de seleção. Hoje faz parte, acho que o Botafogo está muito bem ali servido. Alex Santana, conseguimos trazer o Eric de volta. Então, a gente ia trabalhando na medida que a gente dava. Prospectamos alguns jogadores de base que depois acabaram saindo também, caso do Jonathan, lateral esquerdo. Então, tentamos fazer com que tinha ali as condições que nós tínhamos. Mas acho que quando o clube passa nessas oscilações por muito tempo, acaba acontecendo isso. Fica na mão dessas variações. O tempo todo. E é difícil você, assim, eu entendo, numa boa, é difícil você fazer o torcedor entender o futebol dessa maneira. Não, até Lopes, porque o torcedor assim, é passional, né, cara? Assim, Lopes, logicamente que eu estava querendo, eu esperava que naquele momento ali o Botafogo estivesse rendendo melhor. Eu não tiro a culpa, até porque o treinador responsável, maior, não tiro culpa nenhuma. Eu esperava que o Botafogo estivesse rendendo até mais naquele momento, mas eu não vi assim atuações, porque teve a desclassificação para o Juventude. Foi pesado. Tinha o fato ali, né? E aí voltou à tona o vice-campeonato da Copa do Brasil, que perdeu para o Juventude. Eu não sei se isso pesa na questão eu da acho que torcida. Sim, eu acho que sim. Pesa, tudo isso vem à tona e, enfim, acabou... E você junta isso a uma diretoria amadora, né? Que não tem aquela coisa, não, vamos sustentar, nós contratamos, nós sabemos o que queremos. Que a maioria, e aí não é só o Botafogo, a maioria dos dirigentes aí, os caras não têm convicção nenhuma, zero convicção. O cara contrata por contratar, por ouvir falar, ou por a torcida está querendo. Muitas vezes o empresário empurra, né? Ou o empresário. Eles jogam na rede social ali, aí a torcida... Isso é cultural também, né, cara? Claro que é. Sim. É errado. Tem a ver com a cultura, eu acho até que está mudando. Assim, eu consigo separar muito a questão do clube. Foi um dos lugares melhor de ambiente para trabalhar que eu tive, foi o Botafogo, sem dúvida nenhuma. O ambiente de trabalho é muito bom, os profissionais da casa são muito bons. Não tem pressão, né? Eu acredito o Botafogo ainda se manter num nível aceitável, porque os profissionais que trabalham lá são profissionais de muita competência. Então, a gente conseguia igualar no trabalho mesmo. Só que as oscilações num clube que tem essas dificuldades todas, elas vão ocorrer. E aí seria muita pureza achar que essas oscilações não vão acontecer. Tanto que eu saí tem um ano, praticamente, foi em maio, tem um ano. E o Botafogo já está no seu 3º ou 4º treinador. Então, quer dizer, a culpa é desses treinadores? Eu acho que a gente tem que fazer isso, acreditar. Vai para o projeto de 1 ano e meio, 2 anos de contrato, cumpre o contrato, acredita naquilo que está sendo proposto ali. Eu acho que a gente entende que algumas vezes tem que haver a correção de curso. Isso aí pode acontecer e acontece em qualquer lugar, mas... o fato de a gente estar já no 3º treinador nesse ano que eu já saí, mostra que alguma coisa... Mas o que o Lopes fala... Às vezes vem até do próprio treinador, né? Porque o treinador mesmo, muitas vezes, cara, ele, vou largar aqui porque recebi uma proposta melhor para ir lá para a China, caramba. Mas e aí ele nem se preocupa nisso. Porque aí é a via de mão dupla, né? São os dois lados. Né? Tem. A via de mão Existe dupla, também né? isso, sem dúvida. Mas o que o Lopes comentou... justamente, você falou em acertar o percurso ali. Há umas correções Mas a correção de percurso é sempre em cima do mais fraco, né? Ou é do treinador, ou é do jogador. Porque é mais fácil, a diretoria não vê um horizonte para melhorar o percurso. Não, vamos melhorar, demite o cara. Mas porque é o mais fácil e imediato, né? É satisfação imediata. Isso aconteceu, acho que, assim, você falou sobre esse negócio da questão de grana, né? Passando que todos os clubes aí, pelo menos Vasco, Fluminense e Botafogo passam por isso. E eu acho que isso aconteceu também no Vasco, que você, era um cara que todo mundo queria que você ficasse, você saiu. E eu queria saber de você exatamente isso, o quanto que essa questão de salário atrasado, quanto que isso pesa, de fato, ali no desempenho dos jogadores, cara? Porque você saiu do Vasco, também me pareceu por causa disso, né? Então, Calheiros, o Vasco foi
assim, eu acredito como talvez o meu melhor trabalho até agora, né? Porque o trabalho do Flamengo foi muito legal. Não, foi campeão só no Flamengo. Apareci no Flamengo depois de 14 anos de base, 15 anos de base. Então, tem assim, minha gratidão é eterna ao Flamengo, porque além de você aprender a gostar do clube, porque você começa no futsal, passa do pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, juniores, conhece praticamente tudo do clube, a oportunidade de te colocar num profissional e estar trabalhando durante 1 ano e 3 meses, foram 15 meses de Flamengo. Mas, assim, depois que você sai, vendo do lado profissional, depois que você sai do seu primeiro trabalho, o segundo trabalho é fundamental porque te sustenta na profissão, no mercado, né? E o Vasco me deu essa condição, apesar de todos os problemas que o Vasco tinha, né? E aí eu só divirjo porque o Vasco tinha ainda um problema político, ia ter uma eleição no final do ano, o Botafogo não passou por esse problema político, o Vasco me deu essa condição, e eu, assim, ao mesmo tempo que eu falo, vou sair para o meu maior rival, mas ao mesmo tempo eu queria provar para mim mesmo que eu tinha condição. Então, a situação do Vasco, as condições que o Vasco tinha ali, pelo menos nesse ponto, foram perfeitas para que eu pudesse... Peguei o Vasco, se não me engano, em 15º lugar, e a gente conseguiu chegar em 7º lugar, fazendo a melhor campanha do retorno, né? O campeão de inverno, como se diz na Europa. Junto com a Chapecoense, a gente foi campeão ali. Verdade. E não fomos direto para a fase de grupos da Libertadores, porque o Flamengo conseguiu a virada para o Vitória no último jogo, num gol de pênalti. O jogador aqueles pênaltis que a gente sabe. Quem conhece como funciona com o Flamengo? A gente sabe. Então, inclusive, em 2015, Zé, me corrija se eu estiver errado, você teve convocado para a seleção brasileira, para dirigir a seleção, e você desistiu por causa do Flamengo, não foi isso? Você se arrependeu em algum momento? Não, hipótese nenhuma. Eu tinha acabado de subir para os juniores do Flamengo. Você é sub-15 da seleção, né? E aí a sub-15 do Flamengo me convidou. Eu tinha 2, 3 semanas, a gente estava numa final de OPG, Otávio Pinto Guimarães, de juniores. Inclusive, saímos campeões. A Confederação Brasileira de Futebol me chamou, mas aí eu não tinha como negar voltar, porque eu já tinha me compromissado, eu não poderia acumular. Antigamente, em tempos antigos, podia-se acumular as funções, agora não podia mais. Eu achei que naquele momento ali, o que o Flamengo estava projetando para mim, eu não podia dar as costas para o Flamengo naquela situação. Então, achei que foi uma decisão difícil pra caramba, porque mesmo que seja um sub-15... É uma seleção, né? Brasileira. Hoje o Guilherme Deladé, que entrou no meu lugar, né? Estava entre eu e o Guilherme, mais um treinador, se não me engano, do Internacional. E aí eu fui escolhido, o Guilherme Deladé logo em seguida foi, e hoje ele está lá, até agora mantendo o projeto, ou seja, era um projeto legal também, né? Mas eu não posso negar que ali continuar no Flamengo, ter tido a possibilidade de uma Copa São Paulo, 2 Copas São Paulo, vencer uma... Depois, então, lógico que a gente não tem como saber naquela hora se a decisão certa foi tomada, mas naquele momento ali eu tinha certeza que eu tinha que continuar no sub-20. Não, e foi a certa, né? Na verdade, foi acabou sendo a certa. Fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Polêmicas, hein? No próximo bloco, não sai daí! Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fica esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Informação em segundo lugar. Estamos de volta com Pop Bola aqui na TV Max, no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve aí, deixa o seu like. Hoje recebendo o técnico Zé Ricardo. Zé, você falou aí que no Botafogo você usou o Campeonato Estadual para fazer uma pré-temporada. E alguns clubes, né, no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, têm usado o Campeonato Estadual para fazer a pré-temporada. E, de certa forma, o Campeonato Estadual está sendo meio desvalorizado, colocado em segundo plano. E ao mesmo tempo, a gente está vendo aí a discussão pela volta do campeonato estadual. O Flamengo brigando para voltar, Fluminense e Botafogo não querem jogar. Como é que você está enxergando tudo isso? Né? Um desinteresse inicial que existia dos clubes pelo campeonato e uma pressa em voltar agora no período de pandemia. Qual a tua opinião, Zé?
Bom, Araújo, eu acho o campeonato estadual super charmoso, cara. Eu sempre que pude, né? Primeiro estadual que eu disputei do Flamengo, a gente conseguiu chegar à final e ser campeão. No ano seguinte, com o Vasco, a gente foi à final também, com o Botafogo. Infelizmente, o que aconteceu no Botafogo foi uma necessidade. Logicamente que eu não gostaria de ter aberto mão, porque a necessidade da pré-temporada que a gente tinha, os compromissos que a gente tinha logo ali na frente, me fizeram, lógico, dentro do planejamento com toda a equipe, fizeram a gente acreditar que era o melhor caminho, né? Mas não que a gente abrisse mão, a gente sabia que ia ser mais difícil, mas utilizar como pré-temporada apenas não era essa a intenção. Sobre o momento atual, logicamente que é uma polêmica, né? Botafogo e Fluminense, não sei nem se já voltaram a campo, até pouco tempo atrás não haviam voltado ainda. Eu acho que retornar nesse momento é um pouco temeroso. Lógico que a gente torce para o futebol voltar, mas eu seria também utópico aqui falar que voltar de qualquer maneira não seria interessante para ninguém. Nem valorizaria quem fosse ganhar e também a questão de quem fosse não participar, eu acho que também não seria legal. Deveria haver uma ação conjunta. Lógico que várias cabeças pensando, é natural que haja divergência, mas me parece que algumas federações, São Paulo principalmente, os clubes estão mais unidos, que de respeito a voltar só quando tiver realmente condição, né? Porque não vejo essa saída de imposição a melhor maneira, não. Eu acho que sempre da forma democrática se chega à melhor condição. Você acha que a solução seria terminar o campeonato? Não teremos mais campeonato, está cancelado o campeonato. Como fizeram na França? Na França não cancelaram, acabou o campeonato e deram um título do PSG. Eu acredito que dá para terminar a competição, mas entender que deve haver um tempo mínimo para que todos, pelo menos, voltem, né? Vamos voltar tal dia, 15 dias antes, vocês estão liberados para treinar, tem que voltar, porque vai começar tal dia, não da forma vai começar depois de amanhã. Não tem como. É isso aqui que o Fluminense está pedindo, né, Zé? Exatamente. Essa deveria ser a melhor saída, porque era o mínimo de igualdade. Nesse ponto aí, se for da forma como, de repente, está sendo colocado aí, logicamente que aqueles times que têm melhores condições para a volta e melhor condição também de deixar os seus atletas confortáveis, vai sair na frente, né? Então, eu espero que chegue um consenso aí, porque eu acho que a discussão nesse ponto aí tem que ser sadia. Fazendo um link, Zé, com aquilo que você acabou não conseguindo responder no fim do bloco passado, sobre o negócio da grana, o quanto que isso influencia, tem a ver também, né? Porque o futebol precisa voltar para a galera conseguir arrumar dinheiro também para bancar. E o quanto isso é prejudicial no teu elenco ali, de você chegar num dia de vamos treinar hoje, os caras, não recebi, não sei o quê. Como é que é para o treinador, cara, essa situação? Bom, eu acredito que durante um período você consegue mobilizar seus atletas em prol de um objetivo maior. Logicamente que eu passei por essa situação algumas vezes, né? Vasco e Botafogo principalmente, e durante um tempo a vinda de um treinador novo traz de repente uma nova motivação, traz de volta uma confiança, mas isso, se você não se perdura por muito tempo, isso traz um desgaste muito grande, né? Porque sempre acaba o argumento, né, os problemas vão acontecendo e sempre vai vir a mesma cobrança em relação professor, a gente não está recebendo, enfim. E para os diretores é muito ruim, porque tem que estar o tempo todo dando justificativa para a gente, que é treinador, comandar o atleta. Um atleta que tem várias realidades, tem atleta que tem condição de ficar 2, 3 meses sem receber, agora tem atleta que fica 1, 2 meses sem receber, principalmente aqueles mais novos da base. Já era. Tem muito problema. E aí acaba, o desequilíbrio acontece, porque o problema vai para dentro de campo. Por mais que você consiga diluir isso durante o trabalho, quando entra dentro de campo, a consequência do trabalho. Apitou o jogo, valendo, o atleta consegue focar no jogo em si. Mas a preparação para o jogo talvez que sinta mais efeito. Você só voltar nesse assunto da pandemia aqui, você acha de verdade que os jogadores e os treinadores estão sendo ouvidos nesse momento? Qual a decisão da própria direção do clube? A gente vai jogar e acabou. O caso do Flamengo. Por exemplo, se você estivesse hoje no Flamengo, comandando o Flamengo, você acha que você seria consultado
e mesmo se você deu a sua opinião aqui, acha que o campeonato não deve voltar agora, eles ouviriam você ou não? Alexandre, eu vou falar com toda sinceridade, é assim, apenas a minha opinião, né? Isso não quer dizer que é verdade, mas nós temos treinadores e o próprio sindicato dos jogadores acaba não tendo muita força, não tem tanta palavra em relação a isso, entendeu? É lógico que nós entendemos, eu talvez seja o mais interessado nesse momento que volte logo o futebol, até porque eu estou fora do processo nesse momento, mas eu entendo que os treinadores e os jogadores eles não são tão ouvidos. A gente já viu aqui, do nosso lado, nossa vizinha Argentina, o campeonato parar, porque um time da segunda divisão, se eu não me engano, tinha atrasado 2-3 meses. Todo o sindicato parou, lá e parou. E para a primeira e segunda divisão. Aqui eu estou para ver, acho que eu não vou estar vivo para ver acontecer uma situação dessa. Então, não há unidade, né? Não tem unidade. É complicado. E não é só no futebol, não, né? Não há unidade mesmo. E o que a gente tem que entender é que os clubes fortes é bom para todo mundo. Nós precisamos do futebol. Vocês, como comentaristas esportivos, como jornalistas, eu como treinador, os empregos diretos e os indiretos que a gente não está nem levando aqui, a quantidade de camelô que fica em volta do Maracanã, que às vezes conta com aquela renda ali, 4, 5 jogos por mês para levar o seu sustento para casa. Enfim, a mobilização de venda de uniforme, de venda quadro de móvel, material, árbitro. É muita coisa, muita coisa que mexe envolve. com muita coisa. E a gente precisa retornar isso, mas a segurança precisa estar em primeiro lugar. Né? Isso é o meu ponto de vista. O Araújo comentou do Flamengo. Não sei com relação aos outros times, mas no Flamengo consultaram, sim. Inclusive, o Jorge Jesus foi um dos que defendem a volta do futebol. Não sei nos outros times, mas os jogadores do Flamengo e o treinador do Flamengo foram consultados, sim. Eu acho que nesse momento, retornar de portões fechados, ok, para você poder dar justificativa ao seu patrocinador, dar justificativa à televisão, que a maioria dela já paga de forma antecipada. É importante lembrar isso também. Você, hoje, sem a televisão e os patrocinadores, pouquíssimos clubes têm condições de se manter. Então, e os patrocinadores dos clubes também, né? Sem dúvida. Camisas. Então, eu acho que nesse nível de Série A, de brasileiro, ou então campeonatos estaduais, voltar em portões fechados, talvez até eu entenda, para que isso possa não congestionar o calendário lá na frente. Agora, a gente não pode esquecer que uma parcela muito pequena do futebol faz parte desse grupo, né, dessa prateleira. Esse é meu medo. Nós temos aí uma quantidade imensa de clubes, de atletas que não têm condição nem de se preparar adequadamente, colocando em risco os jogadores, mas também não tem condição de ficar 3 vezes parado. Então, realmente, é uma decisão complicada. Mas vamos mudar de assunto, porque esse negócio de Covid também já encheu o saco, né? Vamos falar a verdade, hein? Olha aqui. Zé, por que você trabalhou na divisão de base há muito tempo? Por que carga? Por quê? Não tem um jeito de resolver isso. Esse de moleque que sobe da divisão de base lá, do junior, o time principal, vem com a perna absurda, vem com a marra de Pelé, de Garrincha, de Maradona, de Zico, do Diabo. Por que, Zé? Não tem como dar um esporro, cortar na raiz, lá na base? Tapa no pé da orelha? Bom, é multifatorial esse problema aí, Lopes. Deixa eu te falar rapidamente para a gente não tomar o programa todo com esse assunto também. Primeiro eu vou te falar com a base que eu trabalhei, né? Que é uma base de referência, que é a base do Flamengo, e aí era muito e continua sendo muito preocupado com esse aspecto, né? Porque a gente vive uma geração diferente. A geração chamada geração Z, ela é diferente da gente. Não tem como a gente achar que eles vão ter os mesmos hábitos que os nossos. Primeiro, eles são meninos, pessoas jovens, que eles têm uma ansiedade muito grande, pouquíssima resiliência. Desiste fácil. Isso é estudo já feito. Desiste fácil das coisas. Um risco à frustração muito grande. Então, são aspectos que, se você se juntar dentro de um esporte tão competitivo e exigente como é o futebol, pega um pouquinho, dá algumas respostas para a gente. Vou te dar um exemplo. Se você deixa hoje de falar com um atleta nos juniores, vamos lá,
você não dá atenção para ele no dia do treinamento, ou você não fala com ele, não bota a mão, não dá, às vezes o contato com a mão, né, ali com o atleta, ele acha que você, o professor está estranho comigo. Mas se você à noite passa um zap para ele, ó, foi bem pra caramba no treinamento, espero de você mais amanhã. Ele volta super bem. Se você dá um esporro nele da frente de todo mundo, normal, às vezes um esporro do jogo, do treinamento, muitas das vezes ele acha que você está pegando no pé dele. E se isso não for sanado logo, ele leva para o empresário. Aí o empresário já quer tirar ele do clube. É como eu falo para os caras. Porra, todos nós aqui, eu acho que temos filhos. Se teu filho chega em casa e fala assim, ó, pai, o meu colégio está muito difícil, tu vai fazer o quê? Vai botar no mais fraco ou tu vai falar para o cara estudar para caramba? Dá um chapa no pé da orelha dele, vai estudar, meu filho. É mais ou menos isso que acontece, entendeu? Então a gente tem que ter... Agora, em compensação, é uma geração extremamente inteligente, ela é cibernética, ela consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, com bom nível de atenção. Então, se você trouxer esses pontos para o que você precisa no jogo, que o jogo hoje está mais rápido, precisa tomar decisões em tempos menores, às vezes precisa estar atento a várias situações do jogo. Se você conseguir sinalizar isso e acessar esse jogador, ele também fica do teu lado a vida inteira. Então, acho que tem um ponto aí que a gente precisa saber, logicamente, mas existe essa questão, essa é a parte mais, vamos dizer assim, mais acadêmica, mas é um ponto importante que você precisa ter também em saber que hoje o atleta não é o atleta do clube, né? O atleta é do empresário. E muitas das vezes o empresário tem 4, 5 jogadores, não só no juniores, mas 3, 4, 5 no profissional. Então, às vezes, o próprio jogador, ele acha que aquilo ali pode ser a vida dele inteira. E aí, quando você passa no projeto... E também é muito sedutor, né? O universo do futebol também é muito sedutor. Exato. Né? Ele, na verdade, o que ele acontece? Cada vez com menos idade, né, Zé? Isso aí. Profissional. Hoje o cara com 17, 16 já tem um pré-contrato, já está na Europa. Exato. E eu vou te falar... Mulheres lindíssimas, tudo. Uma coisa que é até um pouco polêmica, que eu vou falar aqui. Mas o jogador hoje de futebol, lógico que existem as exceções, mas ele não ama o futebol como nós amávamos. Ele ama o que o futebol projeta para ele. Ele ama sair na capa, ou melhor, no Facebook, na rede social e ganhar curtida, ganhar seguidor. Like, ganhar não sei o que, seguidor. Isso aí para ele fica... Né? E muitas das vezes você não tem como, porque você fica ali, vamos lá, não vou nem falar 2 horas, porque hoje se chega mais cedo e tal, você fica ali 3, 4 horas com o atleta, mas ele, na vida dele ali tem mulheres, balada... Então, é muito difícil. Por isso que eu acredito que uma das soluções é você trazer todo o apetrecho dele para próximo do clube. Porque antigamente, a gente nem gostava que o empresário fosse lá no clube, né? Eu tinha uma visão diferente. Até por ter trabalhado com futsal e trabalhava muito perto com os pais dos atletas, eu gostava que o pai vinha falar comigo, ou que a mãe vinha falar comigo no jogo e tal, porque criar esse vínculo era uma maneira de eu corrigir ou então acompanhar esses atletas. Muitas das vezes eu não acessava o atleta, acessava os pais. Logicamente que no profissional ele é mais difícil de fazer isso. Mas acho que o clube tem esse dever. Hoje ele tem que trazer o seu empresário, trazer a mãe, trazer todo mundo. Por quê? Porque no fundo, Araújo, amigos, o objetivo desse atleta é o mesmo do clube. Ou seja, ele ter rendimento técnico, bacana, também ter o rendimento, performance técnica e performance financeira com ele no futuro. Então, cara, acho que é uma forma de readequar isso daí para a gente poder ter sucesso. Essa frase foi muito importante, porque vai ao encontro do que a gente vem falando sempre aqui, que daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, esses garotos de hoje não vão ter nem resenha para contar, história para contar, porque é isso aí, eles não gostam mais de futebol, eles gostam do dinheiro. Não tem um relacionamento. E do que o futebol proporciona. Então, acaba o treino, a primeira coisa que eles fazem é tomar um banho, eles não ficam batendo falta por conta própria. A primeira coisa que eles fazem, não é isso, Zé? É tomar banho e se pirulitar, porque tem postar um negócio no Instagram. Tem compromissos. É isso. E você acha, Zé, que de repente é por esse deslumbramento, e a gente pode falar que a maioria dos jogadores da base não vingam? Você acha que é por causa desse deslumbramento? Esse é um dos principais motivos? Porque a gente pode falar isso. A maioria dos jogadores de base não vingam. Na verdade, assim, eu vejo que também tem outros fatores em relação a isso. Mas, por exemplo, quando eu fico me questionando, depois de tanto tempo de base, às vezes escutar um jogador que foi formado no clube que eu passei ou não, e ele falar que ele foi aprender a jogar futebol lá fora.
Pô, isso aí é uma coisa que deixa a gente maluco. Né? Maluco, imagina. Porque assim, quantas das vezes a gente cobrou e de repente ele não deu aquela atenção que deveria e quando vai lá fora, ou não sei se fala aquilo também, porque já ouviu falar muitas vezes, aí ele está no momento bom e fala que aprendeu a jogar. Mas enfim, eu discordo muito disso, eu acho que tem muito mais a ver com o compromisso. A minha dúvida é desses atletas que batem lá e voltam em relação a isso, né? Adaptação. Porra, adaptação mas será que isso não é porque pelo que cerca ele? Porque é a Europa... Perfeito. Então, é o que eu estou falando aqui, o que eu perguntei, o deslumbramento, você acha que é um... Ele chega numa cultura onde ele vai ser obrigado a fazer aquilo ali, senão falta adaptação, ele volta. Porque senão você descendente italiano, você sabe disso. O europeu é muito diferente, né, cara? O tratamento é muito diferente. Cara, de criar relação de vínculo com o clube, trazer a família, trazer o empresário. Mas acho que o empresário menos quer que o atleta crie uma relação de vínculo com o clube. Tá? Ele usa muito mais um Vasco, um Flamengo, um Fluminense, um Botafogo. O Flamengo nem tanto hoje, como trampolim para vender o cara, né? Depende, Alexandre. Nós temos aí empresários que já entendem isso de forma bem clara. Que eles, mesmo, por exemplo, Vasco, Botafogo e Fluminense passando por dificuldades, dando o exemplo desses três, né? Tem outros vários aí pelo Brasil afora. Mas são clubes que têm por característica boa tradição de formação de base. Então, ele sabe que mesmo que o Botafogo, a ajuda de custo está atrasada para o menino 5, 6 meses, ele sabe, aqueles bons empresários, porque tem ótimos empresários que conseguem fazer essa relação muito legal com o clube, com a família, que entende que aquilo ali, ele pode multiplicar por não sei quanto lá na frente, se ele conseguir fazer o trabalho dele dentro de campo, porque o clube, não só pela necessidade, como pela tradição de colocar jogadores para fora. Né? O Fluminense tem uma base que, sei lá, tem 20 anos que o Fluminense coloca jogador a balde aí para fora. O Vasco, então, é você olhar da janela do departamento de futebol para a esquadra do Vasco e você olhar que aquilo ali vai dar jogador. Botafogo vem há 4, 5 anos com 50% do seu elenco jogadores formados na base. Então, assim, eu acho que está muito mais relacionado a bons trabalhos de departamento de futebol de base com as pessoas que cercam o jogador e do que outro tipo de problema. E a gente tem a categoria de base do Brasil, ela é riquíssima, não só em atleta como profissionais. Mais um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta com o Zé Ricardo, papo sensacional aqui de futebol. Rapaz. A gente volta. Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade para você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercado. É bom ter você aqui. Informação em segundo lugar. Estamos de volta com o Pop Bola aqui na TV Max, no nosso canal no YouTube. Aproveita aí, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like. Zé, em cima do que o Frajola falou aí, que o Brasil exporta jogador para meio mundo, né? Tem brasileiro jogando em qualquer país aí, em vários continentes. E com os técnicos é diferente, né? O treinador brasileiro é subvalorizado ainda lá fora, e por quê? Não é por conta, só para completar, Zé, aquele tal daquela licença europeia? Olha, Frajola, esse é um ponto que a gente precisa tocar mesmo, porque não é, na minha visão, não é só por isso. Né? Realmente, eu acredito que a gente deu, vamos no linguajar popular, a gente deu mole um tempo atrás aí, nós treinadores, né? Porque, primeiro que essa questão da licença, ela é uma condição necessaríssima, porque, por exemplo, as escolas de formação da escola portuguesa, por exemplo, tem quase 50 anos. O curso de formação argentino aqui, do nosso lado, tem quase 30 anos. E as exigências, elas estão acontecendo. E, logicamente, que a Conmebol, a CBF precisa entrar em contato com a Conmebol, e esse contato já está sendo feito para a Conmebol pedir autorização à FIFA. E esse trâmite, ele ocorre, mas ainda está num estágio muito aquém de nós, treinadores, aquilo que a gente tem pedido, né? Agora, essas autorizações, elas precisam ocorrer, porque é uma condição dos principais mercados.
mas eu falo também daqueles mercados que não eram tão principais assim, mundo árabe, Japão, China. Que outrora foram mercados que o brasileiro tinha muita entrada e que foram perdidos. Acabou. E aí eu acho que ali tem outros fatores, alguns trabalhos que acabaram acontecendo, logicamente que tem sempre o reflexo de uma seleção brasileira, que sempre funciona em qualquer país. Normalmente de 4 em 4 anos se tem uma tendência. A seleção francesa foi campeã, os treinadores franceses eles acabam sendo valorizados. Os brasileiros, quando invadiram ali o mundo árabe, foi vindo lá de 62, 70, e 74, um montão de gente foi para lá. E hoje os treinadores europeus estão muito fortes. Então criou-se ali, a UEFA foi muito inteligente, porque ela foi na região e fez uma propaganda muito forte dos seus cursos de treinadores, vendeu um trabalho muito bem feito, e realmente os treinadores tinham bons trabalhos nos seus países, e ela meio que tomou conta ali, fez uma regionalidade ali do seu trabalho e tomou conta daquela região. Então é muito comum você ver treinadores holandeses, treinadores portugueses, nessas culturas, nesses países que Mas tecnicamente, Zé, você acha que os treinadores brasileiros estão ultrapassados? A gente ouve muito da imprensa. Os treinadores brasileiros estão ultrapassados, vamos trazer gente de fora para fazer essa renovação aqui no nosso futebol. Não, Araújo, isso aí é uma outra coisa que deixa a gente bastante chateado, né? Lógico que a gente precisa olhar para dentro, olhar se a gente precisa melhorar, onde precisa melhorar. Acho que a gente precisa melhorar sempre, mas nós temos grandes treinadores aqui no Brasil, não tenho a menor dúvida disso. Tem uma nova safra chegando. Eu que me considero novo, eu fiz outro dia aqui 4 anos de profissional, mas tem uma galera atrás também que está subindo com muita vontade, já com muito reflexo desses cursos que estão sendo colocados, porque os cursos são importantes não só na questão do conteúdo, na questão da troca de informações, coisa que era pouco feita pelos treinadores. Isso é uma questão que também a gente precisa levantar. Muitas das vezes a gente guardava o conhecimento ou então não distribuía. Hoje, assim, a troca é muito grande. Qualquer coisa agora que aconteça, os treinadores se falam pessoalmente. Nós temos tem aquele bom grupo de WhatsApp dos treinadores? Temos treinadores de... Eles passam de sacanagem um para o outro? Passa assim, Zé. Para que passa, Zé. Porra. Fala assim, rapaziada, eu acho que vou cair aqui. Eu acho que eu caio na próxima rodada. Aí o maluco já liga lá pro diretor. Pô, tô sabendo que vai dar ruim lá, então aí... Duvida. Todo grupo é igual, Zé. Não tem aquelas figurinhas bom dia? Bom dia. Não pode. Ali é só trabalho. Às vezes, quando vem aquele, desculpa, o grupo errado, mas já foi. Mas, enfim, eu acho que são atitudes que estão fortalecendo a nossa classe. Os trabalhos também, a gente está vendo muito trabalho bom. Tem treinadores, como eu falei, já mostrando um trabalho belíssimo aqui. Eu não concordo com isso. É uma questão de oportunidade. Logicamente, se você convive num futebol de alto nível e você toda semana tem um grande jogo, um grande desafio pela frente, você vai se preparando cada vez mais. Isso aí é notório. Vacilamos em algum momento, mas eu acho que não é hora de ficar olhando para trás. A gente tem que olhar para frente. Eu só posso dizer que nós temos treinadores tão competentes quanto qualquer outro lugar aí. Eu acho que esse papo está rolando, né, da imprensa por causa do Jorge Jesus. Chegou aqui com certeza. Acertou o time. O São Paulo não foi tão brilhante assim, cara. Porra, mas não foi campeão, né? Mas foi não foi campeão em lugar nenhum, porra. Com a seleção argentina não foi mal. Foi com o Santos, não foi. Com o Chile ele foi. O único na Copa América. O único estrangeiro. O único estrangeiro que brilhou aqui no Brasil foi o Jorge Jesus. Os outros estrangeiros que estiveram por aqui não federam nem cheiraram. Só o Jorge Jesus. O São Paulo fez um bom trabalho, cara. Não fez não. Não foi não. Foi não. Enganou. Não fez nada bom. Mas o elenco, né? Eu quero ver ele fazer esse bom trabalho, tendo que botar, por exemplo, como o Zé botou na Libertadores. O time é praticamente o mesmo do Abel. O time é praticamente o mesmo do Abel, filho. O Abel não fez nada. O Abel barrava todo mundo. E praticamente, tem 5 ou 6 nomes. Não, senhor, entraram agora. Entraram 2 só, quando não tinha o Abel. O Zé Ricardo levou para a Libertadores com quais nomes? Paulão, Eraso. Vai lá, bota, eu quero ver. O Eraso. Eu sei que o Zé não vai falar, claro, eu também não vou botar nem deve. Justa, é óbvio. O Eraso, eu me lembro de um jogo
Porque o Eraso, ele tinha um negócio que ele achava que era isso que me irrita. Pô. Isso é o que mais me irrita. Porque o cara ser igual o Odivan, por exemplo, era um zagueiro que não brincava. A bola veio, dá um Sabia. Sabia, eu sou limitado. O Eraso, o Zé treinou o Eraso no Flamengo, não treinou? Não sei. Acho que ele pediu. Não? Eu não falei isso de propósito. Eu não me lembro se o Zé pediu. Se pediu, eu vou te xingar, Zé. O Eraso teve um jogo. Vê se você lembra disso. Acho que você estava lá. Não sei se foi contra o Madureira, contra o Bangu. Não sei se foi um jogo fechado, sei lá. Que a bola veio. A bola veio no peito dele. Ele matou no peito. O cara veio na correria. Ele deu um balão. Assim, piedade, deu um chapéuzinho no cara. Botou a bola no chão e saiu jogando. Um lance plasticamente sensacional. Mas parecia, sei lá, o Pelé. Eu falei, putz, agora ferrou, que ele vai achar. E é isso, cara. Ele é uma paçoca, era uma paçoca. Aí eu quero ver treinar esses caras e falar que é bom. É mole. Fala, Zé. O Eraso veio em 2018, né, cara? Daquele problema todo que saiu o time todo, boa parte do time saiu, e a gente se apresentou em 2018 com... Eu lembro que na nossa apresentação tinha 14 jogadores disponíveis para a gente treinar. Aí começou a chover um monte de jogador, e o Eraso estava indo para a Florida Cup, e acabou batendo na Flórida e voltando para se apresentar ao Vasco. Era um jogador canhoto que a gente não tinha no elenco. E aí ele foi importante naquele iníciozinho ali da pré-Libertadores, ele ajudou a classificar a equipe. Imagina. Pois é, obrigado. Mas ele já estava com muitos problemas físicos também. Xinga ele, Calheiro. Tu não disse que ia xingar? Foi ele que pediu, pô. Eu nunca xinguei o Zé. Aliás, olha Zé Ricardo. Tem uma passagem Temos bacana. uma surpresa para você. Aí é o Eraso. Inclusive, o seguinte, fazer aqui uma observação. Encontrei o Zé Ricardo no camarote lá de 2018, eu acho. E o Zé Ricardo... Eu estava lá contigo, pô. Estava lá. Lisonjeado, o Zé Ricardo, um cara espetacular, veio falar com a gente. E olha que aturar com Calheiros bêbado é... Nossa. Não estava bêbado. Eu recordo, Zé, já passava assim de 3 horas da manhã. Ele de baixo... Zé, meu... Assim, eu faço uma ideia. Eu faço uma ideia como é que estava essa criança. Não. O camarote, para quem não sabe, tinha 2 andares. Estávamos embaixo. Ele avistou o Zé em cima. Ele prefere a zaga só de Erasos. Só. Não. Acho que ele estava com a esposa e com o filho, apresentou. Um cara extremamente simpático. Gente e boa. Aí eu nunca mais xinguei o Zé. Aliás, eu não xingava mesmo, porque o Zé... Xinga assim no grupo WhatsApp. Xinga assim. Você já recebeu muito daquele DVD de jogador? Boa. Você assiste, tem paciência para ver? E tem muita tranqueira assim que você recebe? Então, alguns a gente vê, a gente mesmo, né? Porque são pessoas que indicam que a gente dá um pouco mais de credibilidade, né? Mas a maioria hoje a gente tem uma equipe de analistas de desempenho que fica responsável por essa parte, que é impossível você dar conta de tudo aquilo que é oferecido para a gente. Logicamente, se é um jogador que já tem um histórico, ou então bem indicado, você já vê com um pouco mais de carinho. Mas já acertou em algum desses desconhecidos, Zé? Já acertou em algum? Eu não posso dizer que nem acertei, cara, mas assim, foi importante pra gente, por exemplo, quando eu recebi as informações do De Sábato, que foi pro Vasco. É um jogador que em algum determinado momento foi importante pra gente, entendeu? Verdade. Porque a gente não conhecia, depois ele acabou indo pro Japão, se eu não me engano, ele tá no Japão, jogando no Cerezo Osaka. Mantive até contato com ele há pouco tempo atrás, mas agora eu não tenho mais contato com ele. Mas foi um jogador que a gente não conhecia. Eu liguei para o Ricardo Careca, que tinha sido o treinador dele. Eu liguei para o treinador que agora é do Peru, né? 2-3 anos lá. Ele me deu boas informações. Era a primeira vez que ele saía do país, então o receio era esse. Mas eu acho que foi uma chegada acertada. Pelo menos naquele momento ali que a gente estava precisando disputar uma pré-Libertadores, ele por ter ali a característica do argentino, foi importante para a gente. Não, o Brasil super valorizado. Não deu em nada. Não é nada. Mais ou menos no Palmeiras. Tirando o Jorge Jesus, ninguém, cara. O Maldonado, eles fizeram uma festa para ele lá no Atlético Mineiro, lá e foi uma passagem pífia. Mas fala logo. Aquele do caderninho, Zé. Acho que do São Paulo, do caderninho. Da canetinha. Bilhetinho. Ô, Zé, o Muricy Ramalho tem uma frase que me fez pensar demais. A gente não sabe, vocês não sabem, 20% do que o que vocês falam é 20% ou 10% do que acontece de verdade
nos bastidores de um clube de futebol, né? De um grupo de futebol. E a gente fica cagando, a verdade é essa, cagando uma regra danada. Em qualquer meio de comunicação, comentarista em televisões maravilhosas, no YouTube, em rádio, caramba. Mas você acabou de falar aí das dificuldades que você encontrou no Botafogo, no Vasco, e a gente chega à conclusão que é isso mesmo, né? Porradaria em vestiário, rola isso mesmo? Isso é só de ordem financeira, né, Lopes? Então. E você tem que administrar essa parada toda, Zé. Eu acho assim, Lopes, todo mundo quer ganhar, né? Eu tenho o jeito mais tranquilo e tal, mas eu solto as minhas cachorras também para cima, se tiver que soltar. Eu tenho outra forma, uma liderança mais tranquila, porque eu entendo que é a melhor maneira de passar para que eles entendam, e essa foi a minha criação. Cada um tem a sua maneira de ser. Mas, enfim, tem muita coisa. O professor Muricy fala com toda propriedade, porque ele já tem muito mais rodada. Eu sou pinto pequeno, estou começando agora. Zé, não sabia mesmo? Estou começando agora. Então, eu estou começando agora, tem muita estrada ainda pela frente, mas, logicamente, que tem momentos no vestiário que tem que ficar ali mesmo, porque é a competitividade. Eu acho que a excelência nesse ponto... Quando você quer excelência, as cobranças elas têm que ocorrer em todos os níveis. Então, elas vêm de cima para baixo e, em alguns momentos, acabam aflorando realmente. E você não ri assim quando você vê uns comentários de porra, por que não põe fulano, não põe ciclano? Mas que, na verdade, o cara não acompanha o dia a dia dos treinamentos, não sabe que o cara está com uma lesão, não pode Chegou cheio de cachaça. Porque hoje em dia, cada vez menos, a gente tem informação, né, nos treinos e tal. E aí você não sabe, aí você põe o cara, porra, que é o Zé Ricardo também, você insiste com esse jogador. Quer ver, você não morre de rir? Vou te contar uma passagem que poderia até ter decretado aí o meu fim de carreira, né? Ou parecido com isso. A gente foi jogar contra o Palmeiras em 2016, lá no Allianz Parque, Flamengo e Palmeiras, e no jogo anterior, um jogo de final de semana, jogamos com Vitória lá no Barradão. E o Diego vinha de uma contusão, sentindo alguma contusão, mas a preparação física, a fisiologia, falou que ele teria condição de jogar entre 45 e 60 minutos. Aí sentamos com o Diego e decidimos que ele ia jogar contra o Vitória, até porque era uma partida importantíssima. Ele ia jogar 45 minutos. Eu fui conversar com ele na hora da janta, no dia seguinte, passamos para ele qual era a previsão. E eu falei que sente melhor entrando no jogo ou entrar no segundo tempo. Aí ele falou, não, professor, se você vai me botar, me coloca no primeiro tempo. E tá legal. Colocamos ele no primeiro tempo, vitória 1-0. Gol do Love, né? O outro Love, né? Zé Love. Zé Love. Foi do Santos. Isso. Aí a gente consegue o segundo tempo, chovendo. A gente consegue a virada no segundo tempo. O Diego pediu para jogar mais uns 15 minutos. Falou, professor, deixa eu botar mais 15 minutos, estou me sentindo bem. E ele foi para o jogo e a gente virou o jogo, ele participou, se não me engano, do gol de empate, não lembro nem como foi o segundo gol, e depois do segundo gol nós tiramos eles. Viajamos para São Paulo, o Flamengo não tinha o Maracanã naquela época, nós treinamos em São Paulo, o jogo era quarta-feira contra o Palmeiras, que poderia dar liderança para o Flamengo em 2016. Quando acontece que a gente começa o jogo e o Márcio Araújo é expulso, eu tiro o Diego... Num lance idiota, né? Eu tiro o Diego no primeiro tempo, porque o Diego, pela configuração, teria que fazer acompanhar a subida de um dos laterais. E ele não estava 100%. Eu estava com o Damião, nem o Paulo Guerreiro estava no jogo, o Damião consegue fazer bem, um cara guerreiro pra caramba, o Guerreiro também estava voltando da seleção peruana. Eu tiro ele e ali o pessoal falou, tirou o melhor jogador e tal, parará. E a gente consegue empatar o jogo, saímos na frente, o Palmeiras empata aos 40 do segundo tempo. Aquele jogo poderia ter dado a liderança pra gente. Quando acabou o jogo, o Diego, em momento algum, falou comigo. Lógico que ele foi chateado. Professor, eu fiquei chateado, mas eu sabia que eu não ia ter condição de aguentar o jogo e tal. E o nego me deu porrada pra caramba. A gente foi chamado de inteligente, de burro, daquilo, isso é normal. O Tavares deve ter xingado. Deu. Provavelmente. Não, porque o jogo acho que foi 1-1, não foi? Foi 1-1. A gente faz o gol, o Alan Patrick faz 1-0 Isso. E um lateral daquele do Cuca, né? O Moisés coloca a bola lá dentro da área, o Mina desvia e o Gabriel Jesus acaba fazendo... Jesus, isso mesmo. Exatamente. Foi um golaço do Alan Patrick, rapaz. Isso. Eu lembro.
Então, assim, foi uma situação que depois eu expliquei e tal, mas se não tivesse dado certo, não sei nem se deu certo, porque a gente não ganhou o jogo. Eu queria ganhar o jogo para ser líder. É o jogo fora, né? Mas com um jogador a menos desde os 30 do primeiro tempo, pô, a gente conseguiu um resultado do caramba. Mas o Diego, em momento algum, pô, inclusive ele foi o primeiro. Eu entrei no vestiário, que assim que acaba o jogo eu sempre saio logo. Eu entrei no vestiário, ele estava de roupa trocada, me deu um abraço, professor, parabéns e tal. Pô, desculpa alguma coisa. Não, porque ele saiu de cara amarrada, ele saiu de cara amarrada porque ele queria jogar, lógico. Claro, mas logicamente que ele entendeu. Enfim, são coisas que acontecem. Mas, enfim. E a imprensa vai bater sem esperar a sua explicação. Tá depois a explicação vem e o cara, para não dar o braço a torcer, ele continua frisando aquilo ali para não admitir o próprio erro. Como se a gente não batesse também, né? Não, claro, sim, mas é isso que eu tô falando, pô. E Zé, tem essa parada do cara, do grupo tá fechado com o treinador? Porque, o grupo do WhatsApp? Não, o cara tá para cair, o treinador tá para cair, aquela pressão vai cair, aí depois o cara perde um jogo de 7-0, sei lá, aí o jogador vai falar, não, a gente sente muito o treinador pelo nosso treinador. É papo furado, né? O cara queria derrubar o treinador mesmo, ou não? Isso eu não sei falar, Calheiros, teria que perguntar aos próprios jogadores aí, mas eu acredito o seguinte, eu acredito que nem para o treinador, e logicamente eu acho que o jogador, quando ele entra num clube, entra numa temporada, ele também não quer que o treinador fique sendo trocado toda hora, né? Porque também ele chega na metade do ano, ele já está com 3 informações ao mesmo tempo, 4 informações ao mesmo tempo de fazer de comando diferente. Então, quando logicamente que há um ambiente bom, o treinador o jogador acaba sentindo também. E, às vezes, uma derrota, uma sequência de resultados ruins acontece. Eu estou vendo o campeonato agora alemão que voltou, né? O Bruno Labbadia, que é o treinador do Schalke 04, é um dos treinadores que tem ótimos trabalhos dentro da própria Alemanha, já foi treinador de seleção de base. Empatou o último jogo, se eu não me engano, está 11 jogos sem vencer. 11 jogos sem vencer. Pô, e tá lá, é um cara super valorizado, super... tem uma moral do caramba dentro da própria Alemanha. Ou seja, às vezes acontece. E, dependendo da cultura, muitas das vezes não se tem a sabedoria. Olha só, o trabalho está sendo bem feito? Tem alguém que está observando o trabalho dia a dia? Está dando retorno? Nós estamos jogando bem, mas não estamos ganhando? Nós não estamos jogando mal e estamos ganhando? Porque, de repente, um resultado positivo, ele bota tudo para baixo do tapete. Engana, né? Eu acho que é importante o trabalho feito com pessoas acima de você que entendam o trabalho, que entendam daquilo que estejam falando, porque senão fica muito fácil você ser contaminado pelas informações externas. E isso é que às vezes atrapalha muito. O Zé é um gentleman, porque já teve. A gente já viu exemplos aqui, inclusive no Flamengo. Eu lembro do Léo Moura. Me lembro qual foi o treinador que ele deu, graças a Deus, que foi demitido. Foi o Cuca. Foi o Deve ter sido o Cuca. Eu não me lembro. O Ganso com o Oswaldo, pô. Também. Só para fechar aqui, você acha que o teu sonho ali é fechar os 4 clubes? Falta um convite do Fluminense? Olha, Alexandre, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu dou passos muito... olho muito para frente aqui, próximo. Eu entendo que no futebol você fazer planos muito longos é meio complicado, entendeu? Então, eu procuro dar passos firmes daqueles que estão na minha frente. Me considero já um privilegiado de poder ter dirigido 3 grandes clubes, Flamengo, Vasco e Botafogo. Se um dia eu merecer treinar o Fluminense, eu fizer por merecer treinar o Fluminense, acho que eu vou estar totalmente completo nisso, mas vamos deixar acontecer. Eu quero um dia poder trabalhar fora do país, dar a oportunidade de juntar a questão profissional minha com a cultural, poder oferecer ao meu filho, à minha esposa, uma condição de conhecer outra cultura. Então, tem algumas coisas importantes aí para fazer, mas passo a passo, e essa questão do Fluminense é o que eu falei. Tomara que um dia eu mereça estar no Fluminense, mas vamos pegar isso para frente. Zé, vai lá para fora, leva sua história lá para fora. Eu não vou ter condição de te cornetar. O cara é gente boa com a gente, não vou conseguir cornetar. Cara, bancada, não, gente, não, peraí, não. Não dá. O Zé é impossível cornetar, impossível. Gente finíssima, Zé Ricardo. Bom papo. Vai voltar várias vezes aqui no Pop Bola, já virou parceiro. Isso. Zé Ricardo, saúde para você, que você se recoloque logo no futebol, no meio do futebol, você vai se recolocar, claro. Tem talento e competência. Para te cornetar também, a gente quer te cornetar também.
tem problema nenhum, não. Acho que faz parte, tá tudo no pacote. Quando a gente decide ser treinador de futebol, a gente tem que saber que tá tudo no pacote aí. Alexandre Araújo, muito obrigado. Lopes, pô, um prazer falar contigo. Calheiros. Prazer. Tavares, Frajola. Valeu, obrigado pelos títulos lá que você deu pro Flamengo lá. Obrigado. Parabéns mesmo pelo programa. Eu sempre que posso estou acompanhando em vários canais, em várias etapas aí do programa de vocês. Eu estou sempre acreditando e sempre ouvindo. Eu acho um barato. Quando é saudável e a gente vê que não é uma coisa pontual, que você faz com maldade, que faz de forma venal. Eu acho que o futebol também é alegria. Para vocês ainda mais, para a gente não é tanta alegria assim, para vocês ainda mais. Mas de qualquer forma foi um prazer. Sempre que vocês precisarem, eu estou aqui. Saúde para vocês. Zé. Valeu, obrigado Zé, também, cara. Valeu, Zé. Obrigado, Zé. Valeu. Em segundo lugar.